fomos testemunhas de Jeová. Que eu fui ficando mais constrangida ainda, né? Aí ele falou assim, por exemplo, é normal um homem sentir atração por uma mulher que nem você, uma moça que nem você. Eu, por exemplo, eu tô aqui conversando com você e eu estou excitado, né? Eu estou com um pênis duro de estar conversando com você. Aí ele falou assim, mas isso é uma coisa normal, que isso acontece quando um homem olha para uma mulher, que nem eu vejo que você já tem seios, né, que já são chamativos, né. Aí nesse momento eu comecei a ficar muito nervosa, né. Ele falou assim, você tá bem, quer beber uma água? Eu falei, eu queria ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro, cheguei lá dentro, eu fiquei orando para Jeová e pedindo para Jeová, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, me ajuda, o que eu faço? Né? Eu não sabia nem mesmo o que pedir para Jeová, né? naquela situação. E aí quando eu voltei, ele falou assim para mim, eu gostaria de mostrar o meu pênis para você. Né? Aí eu falei assim, olha, eu não quero ver não. Ele falou, mas você já viu um? Eu falei, não, mas eu não quero ver. Eu acho que eu não tenho idade para isso ainda. Ele falou, não, eu queria te mostrar porque eu sou um homem acima da média dos homens normais. Né? Ele queria dizer para mim que o pênis dele era maior do que a média normal dos homens. Né? Então foi aí onde ele mostrou o pênis dele para mim. E eu fiquei com muita vergonha, muito constrangida. Né? Aí ele levantou da cadeira, ele veio por trás de mim, assim, entendeu? Aí ele começou, pegou no meu pescoço, falou, relaxa, começou a querer tipo fazer uma massagem em mim, e aí ele pegou e tocou nos meus seios, né? Aí eu fiquei muito assustada, com muito medo, né? E aí eu falei pra ele assim, olha, eu queria ir embora, eu não tô me sentindo bem. Né? Aí ele falou, mas por que você não tá se sentindo bem? A gente tá tendo uma conversa tão bacana, né? Não precisa ficar envergonhada não, eu sirvo pra ser seu pai, viu? Pode ficar tranquila, né? Eu falei, não, mas eu gostaria mesmo de ir embora. Né, eu não tô me sentindo muito bem, eu não sei se é tontura, o que é, se dor de barriga, né? E queria sair de qualquer forma daquela situação. Aí acho que ele percebeu que realmente eu não estava bem, porque eu comecei a suar frio, comecei a tremer, comecei a ficar com muito medo, porque por mais que eu não estava entendendo muito bem aquela situação, ao mesmo tempo, eu estava percebendo que não era certo o que ele estava fazendo, né? Mostrar o órgão genital dele para mim, tocar em mim, né? Meu pai sempre foi tão respeitoso com a gente em casa, né? Meu pai não ficava nem sem camisa dentro de casa. E então aquilo eu estava achando que não estava certo o que estava acontecendo, né? Aí foi onde ele falou assim, então tá bom, né? Então vamos embora. Não sei se ele pensou que talvez eu poderia gritar, ou realmente passar mal, desmaiar, alguma coisa do tipo, né? E aí ele concordou e falou assim, então vamos embora. Só que antes de me passar na sua casa, eu vou passar na minha, rapidinho, e depois eu te deixo na sua casa. Bem, aí ele passou na casa dele. Pelo que eu entendi, não tinha ninguém na casa. Ele estava sozinho, a esposa dele não estava. Ele insistiu para que eu entrasse. Eu falei que não queria entrar, que realmente eu queria ir embora. Ele falou, se você quiser usar o banheiro, pode vir aqui em casa. Eu falei, não, eu não quero. Ele insistia, mas eu estava vendo que aquilo não estava certo. Porque se eu entrasse dentro da casa dele, né, chegou a passar isso pela minha cabeça. Se eu entrar dentro da casa dele e ele arrancar a roupa, sei lá, me agarrar, como que eu vou fazer? Né? Isso chegou a passar na minha cabeça, assim. Mas aí eu não entrei, fiquei super tensa, super nervosa, com muito medo, mas não entrei. Aí ele entrou, demorou bastante, aí ele saiu de lá sem roupa social,
tinha trocado a roupa e com uma latinha de cerveja na mão. E aí ele chegou e falou assim para mim que teve que se aliviar no banheiro. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, né? Nem sei se eu estava escutando tudo que ele estava me falando, porque eu estava com muito medo. Aí eu só sei que ele pegou e falou assim, bom, eu tirei minha roupa social, tô tomando uma cervejinha, porque agora que eu acabei os meus assuntos espirituais, né, então agora eu posso dar uma relaxada, né. E aí ele entrou dentro do carro, ele, né, falou pra mim, relaxa, fica calma, você tá muito tenso, e pegou na minha perna, porque eu tava de vestido, né. Como eu fui pra consideração do batismo, eu fui de social, né, então eu fui de vestido. E ele pegou na minha perna, assim, ficou passando a mão na minha perna. E aí ele foi me levar para minha casa, né? Quando chegou na porta da minha casa, ele falou assim, olha, isso que nós conversamos, você não precisa falar para ninguém não, viu? Foi só uma conversa mesmo, para me te deixar mais descontraída, para me saber um pouquinho mais de você, o que você sabe, o que você não sabe, a respeito de alguns assuntos. E não precisa comentar com ninguém não, fica só entre nós, tá bom? Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí quando eu entrei dentro de casa, a minha mãe, ela tava super ansiosa, né, pra saber como que tinha sido a consideração e tal. E eu tava super tensa, tava, né, até pálida, né. Só que eu contei pra ela tudo o que aconteceu. Falei, ai mãe, o irmão fulano fez isso, e eu fiquei com muito medo. Eu achei muito estranho o que ele fez, né? Não gostei, fiquei com medo, fiquei assustada, não achei certo. E aí depois ele falou que não era pra mim falar pra ninguém, né? A minha mãe, óbvio, ficou horrorizada com tudo isso, né? Mas ela falou assim, mas seu pai não pode saber de uma coisa dessa. Porque se o seu pai souber disso, é capaz dele impedir a gente de ir no Salão do Reino. Se ele falou que não é para contar para ninguém, então é melhor a gente não contar para ninguém, né? Aí eu peguei e falei, ai mãe, eu não sei, né? Ela falou, não vamos contar para ninguém não. Porque o medo da minha mãe era que meu pai soubesse, né? E de repente o meu pai ficasse indignado, usasse até de violência com o irmão, né? E realmente não deixasse mais a gente ir nas reuniões. E aí o tempo passou, eu acabei me batizando, né? Na verdade, antes disso, nós fomos fazer a consideração pro batismo com ele. Aí já foi diferente, já foi eu e mais os outros 2 candidatos ao batismo. Em nenhum momento ele falou de sexo com os outros candidatos. Tudo que conversou foi sobre o que está no livro, no Organizados, não foi nada fora disso, sabe? Fez as perguntas normal, nós respondíamos tal, e ele não tocou nos assuntos que ele havia feito comigo antes, né? Mas tudo bem, né? Depois a gente fez uma terceira consideração com outro ancião, né? E passamos tudo e eu me batizei. O meu batismo foi em março de 1995, né? E aquele assunto que ocorreu com esse ancião, na consideração para o batismo, realmente nós não contamos para ninguém. Mas começou um tititi na congregação, começou uma conversaiada na congregação, e minha mãe descobriu, conversando com algumas irmãs, que parece que esse irmão tinha feito uma coisas estranhas com outras pessoas, com outras meninas, né? E naquela época não se falava pedofilia, né? Mexeu com menina de menor, o pessoal falava dessa maneira, né? E minha mãe ficou sabendo de alguns relatos, e parece que ele fez isso com outras meninas, né? Assim, criança, quase adolescente, que nem eu. E ele fez isso também com uma irmã casada. Só que essa irmã, ela contou pro marido, e o marido foi nos anciãos e explodiu lá, sabe? Explodiu, falou até que ia pegar ele, ia bater nele, os anciãos teve
teve que conter ele e tal, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.